Ele é assim, gente, é um ferrinho. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Há um tempinho atrás eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre o meu aparelho ortodôntico e no mesmo dia que eu postei o vídeo eu recebi algumas perguntas em relação ao meu aparelho móvel, então eu resolvi trazer a parte 2 falando um pouquinho sobre o meu aparelho móvel, né, gente? Que eu percebi que ficou alguma dúvida. Naquele vídeo o meu foco era o aparelho móvel, até porque eu tinha recém tirado o meu aparelho, né? Eu não tinha muito o que falar do meu aparelho móvel. Eu gravei aquele dia logo no outro dia em que eu retirei o aparelho, portanto eu ainda não tinha uma experiência com o aparelho móvel, tá? E como eu recebi perguntinhas no vídeo, no mesmo dia que eu postei o vídeo, eu resolvi juntar todas as perguntinhas e fazer um vídeo só, falando sobre o aparelho móvel, falando da minha experiência com ele, tá bom? Agora eu já tenho uma experiênciazinha com o aparelho móvel, tá bom? Então eu resolvi trazer esse videozinho pra vocês. E se você não conferiu o videozinho falando sobre o aparelho ortodôntico, o aparelho fixo, eu vou deixar ele aqui nos cards pra você dar uma olhadinha, tá bom? O vídeo tá todo explicadinho. No vídeo eu falo sobre o custo, a dor, o tempo que eu fiquei e toda a minha experiência, tá bom? Tudo que aconteceu quando eu ainda estava utilizando o aparelho fixo, ok? Então, chega de enrolação, vamos começar esse vídeo. E se você já gostou do conteúdo, se você estava ansioso ou ansiosa para assistir esse vídeo, já deixa seu like e vamos começar. Então, gente, como eu falei para vocês, eu recebi algumas perguntinhas no comentário do vídeo mesmo, tá? Então, eu juntei todas as perguntinhas que me foram feitas e vou tentar responder todas nesse vídeo, tá bom? Não sei se eu vou conseguir responder tudo, não sei se o vídeo vai ficar muito grande, mas qualquer coisa eu faço uma parte 3, né, gente, falando sobre o aparelho. Então, pessoal, peguei aqui meu celular e vou responder todas as perguntinhas. Como eu falei, eu vou tentar responder. E já vou avisando, tá, gente? Eu vou tentar deixar algumas fotos aqui, porque uma das perguntas é como ele fica na sua boca, na frente e nos fundos, tá? Então, já vou avisando pra vocês que se por acaso alguém tiver alguma agonia, algum problema com isso, tá? Eu peço para que pule um pouquinho o vídeo, tá? Eu vou avisar quando eu for colocar as fotos. Então vamos lá, gente. Não vou falar quanto tempo eu fiquei, quanto custou e como foi meu tratamento, porque eu já fiz o videozinho e o foco desse vídeo vai ser falando sobre o aparelho móvel, ok? Então, como eu disse, deixei aqui nos cards e se você tem alguma dúvida sobre o aparelho fixo, vai dar uma conferidinha no vídeo que o vídeo tá completinho, eu falei tudo sobre o aparelho fixo, mas se caso você assistiu o vídeo e ficou alguma dúvida ainda, pode deixar nos comentários que talvez tenha uma parte 3, tá bom? Então, gente, eu vou mostrar a caixinha para vocês e vou mostrar detalhadamente como é o meu aparelho móvel, tá bom? Aqui, gente, essa aqui é a caixinha do meu aparelho, tá? É bem simples, é uma caixinha só para você guardar o aparelho mesmo, tem 2 furinhos aqui, creio eu que é para entrar um ar, né? Porque tem vezes que a gente precisa tirar, como eu falei no outro vídeo, esse aparelho aqui eu preciso retirar para comer apenas, tá? Então, basicamente, eu só coloco ele na caixinha para comer. E como que eu faço, gente? Como que é os meus cuidados com ele antes de botar na caixinha? Eu lavo ele, eu passo água em todo o aparelho móvel, tá? Limpo bem e guardo na caixinha. E eu também lavo a caixinha, porque como ele vai ter o contato com o aparelho, eu lavo para deixá-la limpinha, tá bom? Para depois eu não tirar e não colocar na boca e ficar com o aparelho sujo, tá? Eu sempre lavo antes de colocar na boca, ok? Então aqui a caixinha, gente, é bem simples, vem um negocinho aqui pra você amarrar em algum lugar. Então essa caixinha, toda vez que eu saio de casa, eu levo comigo. Eu sempre deixo ela bem à vista em casa também, porque eu só tenho essa caixinha aqui, tá? Para transportar o meu aparelho móvel. Então ela tá sempre comigo, onde eu vou, ela vai junto. E onde eu estou, ela tá junto, tá bom? Então, gente, vou mostrar aqui pra vocês o meu aparelho móvel, tá? Eu abro a caixinha, bem simples, é só uma caixinha mesmo, tá? E aqui tá meu aparelho móvel, gente. Olha só, eu tinha mostrado ele no vídeo que eu gravei, mas era bem rapidinho, tá? Eu mostrei ela porque o foco, como eu disse, não era esse aparelho móvel aqui, olha só. Ele é assim, gente, é um ferrinho, ele tem uns moldezinhos, olha só, não sei se vocês vão enxergar aí de pertinho, mas olha aqui, ó. Agora sim. Ó. Ele é do formato da minha boca, né, gente?
Antes de tirar o aparelho, eu tenho que fazer o molde desse aparelho aqui. Na verdade, é o molde da minha boca, né? E aí foi do molde que saiu esse aparelho aqui. Então, você tem que fazer o molde, senão não tem como, né? Nem todo mundo tem a boca do mesmo tamanho e do mesmo jeito. Então, ele é assim, gente. Desse jeitinho aqui, ó. Vocês estão vendo que ele tem umas pontinhas, olha? E aí, aqui onde ele encaixa nos dentes, né? Então, gente, agora eu vou deixar uma foto de como ele fica na minha boca, tá bom? Já deixei o avisinho antes. Aqui é como ele fica na minha boca vendo de frente, né? Agora, o céu da boca. Eu tentei tirar a foto assim, gente, não ficou muito perfeito, né? Até porque não tem como colocar o celular dentro da boca, né? A outra pergunta seria as partes dele que mais te incomodam, tá? Eu não vejo muito problema nesse aparelho aqui. Sinceramente, ele não me incomoda muito. De todo o tratamento que eu fiz com o dentista, ele é a menor das minhas preocupações, tá bom? Ele não me incomoda muito, como estou falando pra vocês. Não dói, tá? E é isso, gente. Eu acho que ele não me incomoda, eu nunca tive nenhum problema com ele. Faz uns 10 dias mais ou menos, 11, 12 dias que eu estou utilizando ele, tá? Faz mais ou menos esse tempo que eu tirei o aparelho. E eu não tive um incômodo assim muito grande com ele, tá? Só nos primeiros 2 dias em que eu não estava acostumada ainda a utilizar ele. Isso é super normal, tá, gente? Até porque nos primeiros dias ele não estava encaixando direitinho. No primeiro e no segundo dia, mais ou menos, ele ainda não estava encaixando bem no céu da boca, tá? Mas depois ele encaixou direitinho e eu não tive mais nenhum problema com ele, tá? E as partes em que me atrapalham a falar, é esse o problema, gente. Eu não estou usando ele agora porque eu ainda não estou acostumada, tá? O meu S sai todo enrolado, como eu falei no outro vídeo. Eu fiz uma piadinha dizendo que eu falo igual o Patolino, gente, porque eu falo igual o Patolino utilizando o aparelho móvel, tá, gente? Fica tudo meio embrulhado. Eu ainda não tô acostumada, como eu falei pra vocês, faz uns 10 dias mais ou menos. E eu creio que pode demorar um pouquinho mais para eu me acostumar com ele, ok? Então, para falar, fica um pouco enrolado as palavras, tá? Dependendo da palavra, sai bem engraçado. Agora, outra perguntinha, gente. Tudo isso que eu tô falando, gente, são perguntas que foram deixadas para mim no vídeo anterior, tá bom? Tudo que eu tô falando aqui são perguntas. Inclusive, mostrar detalhadamente o aparelho móvel. Então, a próxima pergunta é: as partes que juntam mais saliva. Gente, essa é uma parte complicada, tá? Porque eu acho que todo esse interior aqui dele, gente, toda essa partezinha aqui transparente que vocês estão vendo, toda essa parte aqui meio que junta saliva, tá? Porque a boca vai umedecendo, né? Como não tá 100% encaixado, ele junta uma saliva, tá? Então, a parte da frente não junta, tá bom? É só aquela parte ali que eu mostrei pra vocês em que encaixa no céu da boca. Junta bastante saliva mesmo, tá? E é isso, gente. É só essa parte que junta saliva mesmo. Outra pergunta é se eu prefiro usar o fixo ou o móvel. Então, gente, no início, quando eu li essa perguntinha aqui, eu fiquei meio em dúvida. Eu não sabia se eu respondia o fixo ou o móvel. Mas como passou esses dias, eu consegui entrar em um acordo comigo mesma, tá? Eu prefiro o aparelho móvel com certeza. Por quê? Eu fui avaliando o que eu não gostava quando eu usava o aparelho fixo e fui avaliando as coisas que melhoraram quando eu coloquei o aparelho móvel. A primeira coisa, gente, é a escovação. Melhora super a escovação. Tanto é que quando eu cheguei para retirar o aparelho, a doutora me disse que eu estava com gengivite porque eu não estava conseguindo escovar os dentes direito nessa parte aqui, parte de cima aqui da gengiva, porque o aparelho estava atrapalhando para escovar os dentes, porque tem um ferrinho, gente, vou deixar aqui na tela uma fotinho do ferrinho, que serve para você colocar os elásticos no aparelho, tá? E esse ferrinho, ele tava encostando na minha gengiva e aí tava atrapalhando um pouquinho na escovação, a escova não chegava ali. E acabou que eu fiquei com uma gengivite, só que eu só consegui perceber quando eu retirei o aparelho. Então, ela me recomendou utilizar uma solução bucal, que é esse remedinho aqui, gente. Ele é um remédio, tá? Então, tem que utilizar com a supervisão de um dentista, tá? Porque senão, se você usar demais, pode manchar os seus dentes, tá? Eu precisei usar por 7 dias, tá? Tem gosto muito ruim, gente. E olha que eu peguei sem álcool, tá? Esse que meu namorado comprou pra mim era
noite, tarde da noite, e ele foi comprar pra mim, porque sério, a situação tava ruim. Quando eu escovava o dente, saía sangue da gengiva, então eu precisava desse medicamento aqui, tá? Então, esse medicamento aqui, ele auxilia na prevenção da gengivite e da placa bacteriana. A boa notícia é que as manchinhas amareladas que esse medicamento aqui pode causar, pode ser retirado no dentista com uma limpeza, tá bom? Mas você deve utilizar somente com a supervisão da dentista, porque isso aqui é um medicamento, tá? Não é só um enxaguante bucal, é um medicamento. Tem remédio na composição dele para auxiliar na prevenção também da gengivite e da placa bacteriana, como eu falei para vocês. Mas isso foi um detalhe, gente. Eu creio que não aconteça com todo mundo, tá? Aconteceu comigo, foi algo que aconteceu comigo, mas esse remedinho me atrapalhou um pouquinho, tá? E outro fator que fez eu achar, na verdade, outro fator que fez eu confirmar que eu gosto mais, que eu prefiro utilizar o móvel na hora de comer, né, gente? Porque o aparelho é certo, você vai comer, o seu aparelho vai ficar sujo, não é nem os dentes, gente, é o aparelho mesmo que junta pedaços de comida, né? Então, toda hora eu tinha que comer, escovar os dentes, não, os dentes ficavam tudo manchados ali com comida, ou utilizar fio dental, né? E fio dental, gente, é uma coisa que era muito difícil de utilizar com o aparelho fixo, né? Porque por conta dos brackets, né, ficava mais difícil de você alcançar ali os dentes, né? Então, facilitou muito sem o aparelho, com o aparelho móvel, né? Porque para comer você retira e não entra muita sujeira nos dentes. Também para escovar os dentes ficou mais fácil. E também para utilizar o fio dental ficou muito mais fácil. Então, eu prefiro o aparelho móvel. E também pela praticidade, né, gente? É muito mais prático, você não tem tanto problema. Então é isso, eu prefiro o móvel. E a outra perguntinha, gente, que eu também achei super interessante, é se eu prefiro utilizar este aparelho móvel aqui ou a contenção, né? Que são ferrinhos que ficam atrás, que são fixos, né? Que ficam atrás dos dentes. Bom, eu não sei, gente, eu acho que não, sabe, eu não consigo escolher essa porque a contenção é necessário utilizar, mas assim, se fosse para escolher entre os dois, eu acho que eu escolheria o aparelho móvel, que você consegue tirar, porque nos primeiros dias, gente, quando eu coloquei a contenção, é muito esquisito, porque é como se eu estivesse com o aparelho, só que do lado contrário, sabe? Então a minha língua fica entrando em contato ali e achei meio estranho isso, né? Mas tudo bem. Mas assim, agora ele já não me incomoda mais. Como eu mostrei na foto, ela fez como se fosse colocou a massinha ali, gente, eu não sei o nome do negocinho, mas eu falo massinha. Quase nem dá pra ver, né? No início ele me atrapalhou um pouquinho. Creio eu que se fosse só o ferrinho, se não tivesse aquelas massinhas, ia me atrapalhar mais, gente. Eu acho que se fosse só o ferro, ia acabar até machucando a língua, dependendo do caso, né? Mas, se fosse para escolher assim, eu prefiro o móvel, tá? A próxima pergunta é se eu tenho manias com o aparelho móvel. Gente, na verdade eu tenho mania sim, mas a minha mania é, como eu falei, lavar o aparelho móvel várias vezes antes de utilizar. E uma mania que eu comecei a ter, assim, de vez em quando, não é sempre, tá? Então não sei se considera uma mania, é que toda vez, quase toda vez, eu tenho que escovar os dentes, utilizar o fio dental no caso, e escovar os dentes antes de eu colocar ele, gente. A próxima perguntinha é como é dormir com ele? Gente, sinceramente, ele não incomoda para dormir, é bem normal, porque eu já era bem acostumada com o aparelho fixo, né? Então para mim não teve problema nenhum na hora de dormir com ele. Não dói, como eu falei para vocês, não é muito desconfortável como às vezes era com o aparelho fixo, porque como eu falei para vocês, a parte dos elásticos era uma parte que mais me incomodava, tá? Então, diferente do aparelho fixo, esse móvel por enquanto não deu problemas assim na hora de dormir. A próxima pergunta: como faz para retirá-lo em público, sem que as pessoas percebam? Gente, eu vou confessar para vocês que por enquanto eu nunca assim tirei em público com mais pessoas na minha volta, tá? Eu sempre vou para um lugar mais reservadinho, ou seja, onde não tem ninguém, né, me olhando assim. Ou eu vou pro banheiro para retirar ele, tá? Porque
até para não estar atraindo olhares, né? Porque é esquisito você enfiar a mão na boca assim na frente de todo mundo, né? Então, para não ficar muito inconveniente, para não ficar muito nojento para outras pessoas, porque tem gente que acha nojento, né? Tem gente que é mais sensível com isso, né, para falar a verdade. Então, eu procuro nunca tirar em público, tá? Eu sempre vou para um banheiro, para um local privado, como eu falei, para retirar ele, para não ficar inconveniente, né, para não ficar esquisito eu enfiando a mão na boca para retirar o aparelho. Então é isso, gente. A não ser as pessoas de casa, né? As pessoas que já sabem como é. Aí tudo bem, mas assim, em público, não, eu nunca tirei assim, mostrando para todo mundo, assim, escancarado, sabe? Então eu sempre vou para algum lugar mais discreto, como eu falei para vocês. Outra dúvida que eu recebi seria para falar as coisas nojentas e inconvenientes que já aconteceram comigo utilizando ele. Gente, nunca aconteceu nada nesse tempo que eu estou utilizando, nunca aconteceu nada nojento. Inconveniente aconteceu logo no primeiro dia que eu estava utilizando o aparelho móvel, tá? Que eu coloquei o aparelho, a dentista colocou o aparelho em mim, eu fui falar e eu, como assim, gente? Eu tô falando igual patolino. Então eu não sabia que mudava assim tanto o jeito de falar, sabe? Eu nunca tinha visto uma pessoa próxima utilizando esse aparelho móvel aqui. Na verdade, eu já vi, mas eu nunca vi a pessoa falando de um jeito diferente, sabe? Embrulhando as letras, as palavras. Então, eu acho que depende da pessoa. Cada caso é um caso. Vai ter gente que vai falar tudo embrulhado, vai ter gente que vai falar normal, como se estivesse conversando normal com você, tá? Então, eu acho que isso pra mim foi uma coisa inconveniente que aconteceu, que do nada eu tava falando super normal e depois já tava falando tudo embrulhado, então entende? Eu acho que essa parte foi inconveniente pra mim, falar as palavras tudo embrulhada, mas eu creio que isso vai mudar, eu acho que eu vou me acostumar se Deus quiser, porque não dá pra ficar falando igual patolino, né, gente? Então agora eu vou colocar o aparelho aqui pra vocês verem, ok? Vou mostrar como eu coloco o aparelho e como eu retiro, porque ainda tem algumas perguntinhas em relação a como retirar, como colocar ele, tá? Então eu vou lavar ele e já volto para mostrar para vocês como eu utilizo. Prontinho, pessoal, lavei ele tá aqui lavadinho, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como eu encaixo ele, tá? Eu pego ele mais ou menos nessa dobrinha aqui que ele tem, olha só. Pego nesse lado e eu lavei a mão também, tá, gente? Eu pego ele aqui desse lado, ó. E aí, como ele tem umas dobrinhas aqui, olha só, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui atrás, ele é mais levantadinho, ó, ele é mais inclinadinho, tá? Tá vendo? Aqui, ó. Nesses ladinhos, ele é mais inclinadinho. Então, eu encaixo isso aqui lá no último dente, nos dois últimos dentes, na parte de cima. E aí, eu venho trazendo ele pra cima, tá? Olha só. E aí, eu mordo ele aqui. E aí, eu venho encaixando, olha só, como vocês podem ver, o S sai meio embrulhadinho, né, mas isso é normal, nos primeiros dias estava muito pior. Mas agora ele já tá encaixando bem no céu da boca, então tá saindo um pouquinho menos embrulhado como tava no início. E outra pergunta, pessoal, me perguntaram se eu conseguia tirar o aparelho com a língua, usando a língua, tá? Eu já consegui algumas vezes, mas nem todas as vezes, porque algumas vezes o aparelho, aquela partezinha mais transparente, ela meio que trancava e ela não saía sozinha, tá? Mas agora eu vou tentar tirar aqui e vou mostrar pra vocês. É, gente, dessa vez eu consegui tirar com a língua. Mas é isso, pessoal. Creio que as perguntinhas já foram todas respondidas, tá bom? Eu respondi até um pouco para mais aqui das dúvidas que me foram feitas, das perguntinhas que me foram feitas no vídeo, tá? Se você tem alguma dúvida e eu não comentei aqui, pode deixar nos comentários, que como eu falei, com certeza pode ter uma parte 3, tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha tirado alguma dúvida sua. E se eu te ajudei, me ajuda também deixando seu like, tá bom? Você vai estar me ajudando muito. E se você ainda não for inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações para você não perder mais vídeos como este. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Beijos e até o próximo vídeo.